Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo aqui no Instagram, aqui no YouTube. Então eu vou estar com os olhos lá e os olhos aqui. Vou dar um tempinho enquanto o pessoal começa a entrar. Vamos olhando aqui. Só um minutinho, pessoal, já vamos começar a live de hoje. Um assunto muito importante, como o nosso estresse do dia a dia interfere na nossa saúde, né? E a gente se pergunta, mas como que eu estou com tanto resfriado e esse resfriado não passa? Por que eu atraí essa doença? Eu me cuido tanto, por que eu estou sofrendo com isso ou com aquilo, não é? E hoje eu vou explicar para vocês o porquê. Deixa só o pessoal entrar aqui, eu mandar para algumas pessoas aqui, já vamos começar sobre um assunto bastante importante. Algumas pessoas vão ficar um pouco chocadas, né, com o que eu vou dizer, porque elas podem mudar a energia e melhorar a sua saúde. Mas saber disso não faz disso uma coisa fácil, né? Saber que isso funciona é uma coisa simples. Porém, fazer isso funcionar na nossa vida já é um pouquinho mais complicado. Mas eu vou dar umas dicas para vocês de como que vocês podem fazer isso, ok? Só entrando aqui. Já estamos ao vivo, já tem algumas pessoas aqui no YouTube também. Então, vamos lá. Entrando aqui. Estou entrando aqui também, só um pouquinho. Muito bom. Então, pessoal, vamos começar com a nossa live de hoje. Sempre, né? Todas as minhas lives têm a ver com uma única coisa no nosso corpo: a mente, o nosso cérebro e o que ele é capaz de fazer, tá? Eu tenho lido bastante coisa a respeito da autocura e nesse curso de neurociência que eu estou fazendo, também veio muitas informações novas, né, sobre isso. Eu já tinha um conhecimento, mas agora eu estou aprimorando esse conhecimento, né? E realmente ele bate com todas as minhas experiências de autocura no meu corpo que eu já tive, né? E algumas experiências de pessoas que passaram por esse processo, que estavam desenganadas pelos médicos, cânceres, né? Vários problemas muito sérios, não são problemas simples, e que foram curados através do poder do pensamento, o poder de você sair daquela vibração que você está e entrar numa outra vibração de cura que te faz bem e que faz o teu corpo se curar. Porque todos nós sabemos que quando nós cortamos, por exemplo, a mão, o dedo, alguma coisa, a cicatrização não é feita de fora para dentro, é de dentro para fora. Sempre é desta forma, né? E tudo dentro do nosso corpo pode ser feito assim. É que a gente, às vezes, né, não leva isso muito a sério, não acredita muito e acaba deixando escapar essa autocura que nós temos latente dentro do nosso cérebro, tá? Só um minutinho, pessoal, eu vou só dar uma atualizada aqui no meu site. Enquanto isso, por ser um assunto que envolve todas as pessoas da face da Terra, eu gostaria que vocês mandassem aí, tá? No compartilhamento aqui nesse aviãozinho, manda no aviãozinho aqui para as pessoas da família, amigos, pessoas que vocês acham que estejam precisando saber como se autocurar de qualquer tipo de doenças, né? A não ser certos tipos de doenças que não dependem, né, internamente, e sim de fora. Mas 90% das doenças têm origem aqui dentro, ó.
na nossa vibração, nos traumas que a gente viveu lá na infância, né? E é muito importante que a gente, sabendo disso, saiba lidar com essas energias, né, que nós temos dentro de nós. Pessoal, quando vocês dão um coraçãozinho ali na minha live, o Instagram, ele entende que é um assunto relevante e ele manda para mais pessoas. Então, por favor, me ajudem nesse processo aí de divulgação do meu trabalho, tá? Já é um trabalho gratuito, então vocês estarão me ajudando muito se vocês apertarem o coraçãozinho ali e se vocês puderem, então, divulgar, né, compartilhar o link desta live ali com as outras pessoas. Vou dar uns minutinhos aí para vocês antes de entrar no assunto de fato, para que vocês entrem ali no aviãozinho e mandem para pelo menos 3 pessoas. É muito simples. Clica ali para vocês verem como é simples. Colocar ali e selecionar 3 pessoas e enviar. Vai estar ajudando bastante esta live a alcançar mais pessoas aí, mundo afora, certo? Eu tô agora, pessoal, nesse curso, né, de neurociência, entendendo a medicina da energia, né? Olha só, medicina da energia. E a gente aprende a controlar todas as nossas energias. Quando a gente cria uma densidade no nosso corpo, as coisas, né, que a medicina tradicional classifica como doenças, em geral, que são depressão, ansiedade, problemas do coração, diabetes, tudo isso, os nossos pensamentos e emoções afetam esse tipo de doença, tá? No nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é muito, muito inteligente. Os nossos pensamentos, crenças e emoções afetam a nossa saúde. E nós precisamos acreditar no poder de cura que nós temos aqui dentro de nós, tá? O que é possível em se tratando de cura, né? Por exemplo, o quanto a mente, é possível que a nossa mente, o nosso modo de pensar e de vibrar pode influenciar na cura do nosso corpo. Não é só a doença que começa na mente. Tudo na nossa vida começa aqui dentro deste cérebro, gente. Do nosso cérebro. As emoções, as vibrações, os sentimentos, as dores da alma, aqueles traumas da nossa infância, que refletem no nosso corpo, porque mente e corpo estão sempre relacionados, tá? As experiências que nós vivemos, o som, o toque, a visão, todos os sentidos, né? O sentimento, o pensar, o vibrar, tudo isso, o falar também, né? Todos esses sentidos são janelas para a nossa farmácia interna, digamos assim, a farmácia que nós temos dentro do nosso corpo, né? E se nós mudarmos a nossa percepção, a nossa mente, a nossa crença sobre a vida e tudo, né, ao nosso redor, a gente muda também os sinais que ajustam a função da nossa célula. Olha, gente, que coisa interessante que eu tô falando, tá? Se nós mudarmos a nossa percepção, mudarmos o nosso jeito de olhar a vida, as nossas crenças, né? Nós mudamos também os sinais que ajustam a função da nossa célula. A função da nossa célula é o quê? Nos dar energia, né? Fazer a nossa imunidade, pegar os nutrientes corretos e fabricar os hormônios que nós precisamos, os hormônios da felicidade, os hormônios, né? Para que nós nos sentimos melhores, certo? E tudo isso é interferido pela nossa percepção sobre a vida. Então, o jeito que nós olhamos para a vida interfere em cada uma das nossas milhares e milhares de células. Gente, eu queria, antes de continuar o assunto aqui, dar um oi pro pessoal aqui. Que legal! Nós temos várias pessoas aqui no Instagram, o Telmo sempre me acompanhando, né, Telmo? A Jéssica, muito bem, Danilo, Carazinho 2020, o Valdemar Bresciani, Guacepa, que saudade de ti! Quanto tempo a gente não se fala, né? O Lúcio, vamos lá, tem várias pessoas aqui. Daniel, eu não vou conseguir dar oi para todo mundo, tá, gente? A Nívia, a querida Nívia lá do Atene Spa. Um grande abraço para todo o pessoal do Atene, que atende muito bem as pessoas e também trabalha com as energias. A Patrícia,
Tem várias pessoas aqui entrando, eu não vou conseguir dar para todo mundo, oi para todo mundo, tá? O Assis, grande abraço para ti, meu amigo. O Assis Pontes também, ele tá no mesmo ramo que eu aí da física quântica, da hipnoterapia, faz uns vídeos muito bons aí, muito legal, gente. É muito bom ter vocês aqui comigo, tá? E saber que vocês estão interessados nesse assunto. Sirlene, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Então vamos lá. Se eu mudar então a minha percepção, eu posso mudar então o que está acontecendo dentro da minha célula? Vamos lá, vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais, né? Pensamentos saudáveis, eles produzem uma química saudável. E pensamentos tóxicos produzem química tóxica. Então, aquela coisa que todo mundo fala, porque pensamento positivo, e fala muito em pensamento positivo, e a doença continua a existir. A vida afetiva continua ruim. A vida financeira continua desandando, né? Porque só o pensamento positivo, ele não faz mudanças internas. Tá? Mas quando nós temos os pensamentos ruins, eles destroem completamente toda a nossa vida, seja ela saúde física, mental, relacionamentos, financeiro, destrói tudo. Então os pensamentos positivos é aquele degrauzinho, né? É um degrau que você vai subir para então entrar num modo de que você possa mudar agora os teus sentimentos. Mudando os teus sentimentos, você muda a tua vibração. E aí sim, tá? Nós conseguimos então começar a mudar a química do nosso corpo. Aquela química destrutiva que atrai vírus, bactérias ruins, que atrai doenças, gripes fortes, né? Aquelas gripes que te derrubam. Então, por que às vezes uma gripe ela passa despercebida por uma pessoa e por outra ela derruba, fica de cama, né? Acontecem casos até de internação. Por quê? Porque ela tem essa coisa dos pensamentos tóxicos dentro dela. Aquela pessoa que é tóxica, né? Que só absorve as coisas negativas do ambiente, as imagens negativas, as notícias negativas, né? E isso produz uma química tóxica, né? E os nossos corpos, as nossas células, eles precisam de coisas positivas e de sentimentos positivos também, né? Então, quando se trata de cura, qual é a real influência dessa energia, né? Na cura? Há uma inteligência que nos dá vida, gente, que mantém o nosso coração batendo e que decide criar imunidade e saúde, ou não. Ou decide acabar com a nossa imunidade e fazer a gente adquirir, então, doenças, inclusive graves, como câncer, diabetes, pressão alta. Quantas coisas são geradas aqui, ó, pelos nossos pensamentos negativos e tóxicos e pelos nossos sentimentos. Ao entrarmos em contato com essa inteligência que nós temos dentro de nós, nós podemos criar um plano, né? Um desenho, digamos assim, de como nós queremos ser, tá? E eu vou dar um exemplo muito legal aqui para vocês agora, tá? Que é do Joe Dispenza. Quem conhece a história dele, né? Ele teve um acidente muito grave, né, na vida dele. Ele era praticante de triatlon e enquanto ele fazia uma competição de ciclismo, um carro bateu, né, no trajeto atingiu ele por trás e ele foi arremessado. E nesse momento em que ele foi arremessado, 6 vértebras, né, da coluna cerebral foram danificadas, tá? E essas 6 vértebras da coluna espinhal, e elas foram quebradas e elas pressionaram a medula espinhal, fraturando aquele arco, né, pelo qual as medulas passam. E no hospital, quando ele foi levado para o hospital, foi dito para ele, né, que ele precisaria passar por uma determinada cirurgia para talvez voltar a andar. Mas os médicos já falaram para ele logo de cara que era um procedimento bastante complicado, né? E consistia na colocação de uma vareta longitudinal na espinha dele. E o prognóstico estava claro: paralisia
e que ele não voltaria mais a andar, que era quase certeza de que ele não voltaria mais a andar com as próprias pernas, né? E nesse vídeo que eu vi dele, ele fala que foi muito difícil esse processo todo, né? De saber que uma pessoa super ativa, que era super tranquilo, né, com a comida, fazia o que deveria ser feito, praticava esportes, né, era uma pessoa que mantinha um equilíbrio mental e físico, e ele não conseguia entender, foi difícil para ele entender, né, essa situação que ele estava vivendo, por que ele atraiu isso para a vida dele e como que ele poderia sair dessa situação, ou seja, né? Ele precisava que a mente dele fizesse algo por ele, que tirasse ele desse fundo do poço que ele foi arremessado, né? E ele precisava visualizar um plano de cura. Como ele já conhecia o poder da mente, o poder da autocura, né? Ele foi usar este poder neste caso, tá? E ele, primeiramente, nos primeiros dias ali que ele estava com aquele diagnóstico de que não andaria novamente, né? Ele realmente visualizava aquela vida numa cadeira de rodas, porque era o que os médicos falaram para ele. Ele viveria numa cadeira de rodas, né? E agora, depois ele tendo tempo para pensar, porque você está ali no hospital, né? Naquela situação deprimente, sem uma perspectiva, com os médicos falando os piores prognósticos possíveis, né? Ele começou então a fazer dentro dele, tá, a mudança que ele precisava para mudar, para arrumar essas vértebras, digamos assim, né, produzir elas novamente no lugar. Então a melhor ciência, né, demonstra que cada órgão do corpo humano tem a habilidade de se curar sozinho. E ele tinha essa consciência, certo? No ambiente correto. Mesmo os órgãos que nós pensávamos não poder, como a medula espinhal, por exemplo, cérebro, coração, pâncreas, próstata, inclusive, e outros, tá? Eles foram desenhados para se recuperarem sozinhos, sobre as condições corretas e no ambiente correto. Quais são essas condições corretas? Pessoal aqui do YouTube também, eu estou olhando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque eu tenho que dar atenção para os dois aqui, tá? Quais são essas condições corretas? E essa é a questão mais difícil para a gente entender como que essa autocura pode ser feita, né? Então, algumas dessa autocura, alguma alternativa seria a qualidade da nossa comida, por exemplo, né? Você cuidar um pouquinho mais, lactose, glúten, aquela coisa toda, podem sim ter efeitos positivos na cura, tá? Os suplementos, né? Os remédios que a gente toma e tem também os energéticos, que são os nossos pensamentos e sentimentos. Alguns produtos dos nossos ancestrais compreendiam, eles utilizavam, né, com sucesso na cura dos corpos e da medicina. Mas eu quero explicar para vocês aqui como que foi que o Joe Dispenza, então, conseguiu, né, arrumar toda essa coluna vertebral dele e poder sair desse ciclo que ele estava ali, né, definhando já e tendo a visão negativa do futuro dele. Ele parou para pensar, e ele tinha tempo, porque estava deitado numa cama, né? E ele começou a ver, não, eu posso melhorar. E ele se colocou uma meta, tá? Ele colocou uma meta de que ele voltaria a andar, e que ele voltaria a andar de bicicleta, e ele voltaria a competir. Foi a primeira coisa, o momento da decisão. O segundo momento, ele fala muito nesse vídeo que ele precisou domar os pensamentos dele. Então ele iniciou dentro da mente, ele fechava os olhos e ele imaginava aquelas 6 vértebras, né, que estavam danificadas, uma a uma sendo recuperadas, tá? Só que aí é o seguinte, gente, ele fala nesse vídeo também que não é fácil você limpar a mente e ficar prestando atenção 100% naquilo que está acontecendo, né? Que você quer que aconteça. Então ele estava ali, ele fechava os olhos, ele imaginava aquela vértebra sendo reconstruída,
célula por célula, e daqui a pouco vinham pensamentos, e vinham pensamentos negativos, e vinham coisas de fora, porque a gente não tem muito controle sobre os nossos pensamentos, né? E aí ele falava que tinha que começar tudo de novo, parava o que estava planejando ali e começava tudo de novo. E lá ia ele. De novo, aquela mesma vértebra, a reconstrução dela, célula por célula, ia fazendo, e de novo vinha aqueles pensamentos. E ele fez isso durante dias e dias e dias, até que ele, em um certo momento, depois de mais de um mês fazendo isso, gente, pensa, um mês, a gente... Às vezes eu falo para os meus pacientes, né? Você tem que fazer isso, 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 isso. Aí eles fazem 2 dias e já param. E aí querem um milagre. Ah, porque não adianta, daí desistem. A coisa mais fácil do mundo é desistir, tá? Não desistir não é para fracos, é para fortes, tá? É para quem é obstinado, é para aquela pessoa que sabe o que quer. E esse Joe Dispenza, ele tinha essa meta de voltar a andar. E ele sabia que ele ia voltar a andar, né? Então ele, durante um mês, ele lutou muito contra os pensamentos que invadiam a mente dele, né? E ele queria aquela atenção total, porque ele sabia que precisava da atenção total na reconstrução energética de cada vértebra que foi danificado, né? E ele fala nesse vídeo que ele, depois de um mês e meio, é que ele conseguiu dar essa atenção total. E quando ele conseguiu isso, parece que foi assim algo muito mágico. Ele sabia que naquele momento estava sendo curado, né? Curada a sua medula, ela estava sendo reconstruída pelo poder da autocura, sem fazer uma cirurgia, sem fazer nada, simplesmente reconstruindo com a mente, tá? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com tudo na nossa vida. Vocês sabiam que toda vez que a gente tem estresse no dia a dia, a gente age como se nós estivéssemos fugindo de um tigre, como no passado? Pois é, gente. Lá os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles, sabe aquela fala aquele provérbio que fala assim, matando um leão por dia, né? Matar um leão é fácil, gente. Eu quero ver você fugir de 20, 30, 50 leões por dia. 50 tigres. Antigamente era assim, né? As pessoas, elas viviam em cavernas e elas tinham aquele momento em que tinha que fugir, né? E do tigre para viver, porque senão ela morria, né? E isso está impregnado no nosso DNA. Então, por exemplo, quando a gente está vivendo um estresse, né, sobre alguma coisa, por exemplo, um chefe que entrou na sala onde você trabalha e começou a falar e fazer coisas, aquilo provoca em você um certo mal-estar, um estresse. Tá? Só que o teu corpo, ele não pensa assim, não, calma, não é um tigre que está vindo atrás de você, é somente o teu chefe, que ele veio te pedir alguma coisa. Não, o teu organismo, a tua mente, o teu corpo, ele fabrica, tá? No nosso corpo toda aquela tensão, como se um tigre tivesse correndo atrás de nós. Questão de vida ou morte. Olha que sério isso, gente. É muito sério. E a gente precisa saber lidar com esse estresse, porque é esse estresse que causa as doenças. Esse estresse acumulado, um dia o aluguel que você tem que pagar, que você não tem dinheiro, é um estresse, é um tigre vindo atrás de você. No outro dia, chega em casa, briga com a esposa, o filho é mal educado, tudo isso é um tigre vindo atrás de você, querendo te matar, e você fabrica toda aquela combustão no teu corpo, né? Você coloca forças nos músculos para fugir desse tigre que não existe. E vai explicar pro teu cérebro que o tigre não tá ali. Ele não quer saber, tá? É lógico que conscientemente ele sabe que não tem um tigre, mas o teu inconsciente não sabe. E sabe quanto que é o teu inconsciente? 95%. Aqui, ó. 95%. Daqui para trás é o que manda em você. É o que pensa que o aluguel é um tigre vindo atrás de você. Que a briga com o chefe é um tigre vindo atrás de você para te matar. E esse é o problema,
tá? Uma discussãozinha no trânsito, é outro tigre que tá vindo atrás de você. Então o nosso corpo ele produz toda aquela euforia, aquela angústia, aquele medo excessivo, né? Que provoca as doenças no nosso corpo. E a gente precisa ver que nós podemos mudar isso tudo. Só que não é uma coisa tão simples, né? A gente precisa entender que toda vez que a gente tem algo assim na nossa vida, a gente precisa respirar, colocar coisas positivas, né? E então mudar a nossa energia. Alguns produtos, né? Os nossos arquitetos da cura no nosso corpo é uma inteligência natural que nós temos, que mantém o planeta girando em torno do Sol. É a mesma energia, né? E a gente precisa entender isso. Nós poderíamos evoluir sem não poderíamos evoluir sem esse mecanismo, né? Que nos permite reviver as emoções e controlá-las ao mesmo tempo. A doença é isso, o machucado é isso, né? É aquele baque que a gente leva na vida, aquela porrada que alguém te dá com alguma coisa negativa, com uma crítica injusta, né? É aquele baque. E o nosso sistema imunológico, ele é atingido todas as vezes que esse estresse é provocado no nosso corpo. Ele vai ficando fraco, ficando fraco, ficando fraco. E daqui a pouco você começa a ter doenças. E doenças, às vezes, muito mais graves do que vocês imaginam. Por exemplo, o câncer. Tá? E nós precisamos, então, fazer com que o nosso corpo corrija essas coisas todas e tenha aquela inteligência que nos dá vida e nos dá saúde, que mantém as batidas do nosso coração, que digere corretamente os nossos alimentos, né? Que corre pelo nosso sistema nervoso autônomo de maneira tranquila. E é isso que a gente precisa seguir, é esse caminho que nós devemos seguir. Eu tenho também um outro exemplo de uma mulher que ela estava com câncer no estágio 4 já. Vocês sabem o que é câncer no estágio 4, gente? Já é um estado mais avançado e que o prognóstico provavelmente seria de pouco tempo de vida, tá? Mas ela é uma pessoa que sempre foi muito saudável, uma vida baseada, né, em alimentos saudáveis, sempre teve muita saúde, vigor para viver, né? Acordava cedo, meditava, se alimentava de maneira super correta, se exercitava, fazia yoga. E como que ela vai ter um câncer? E quando descobriu o câncer já estava em estado terminal. Terminal não, estágio 4, né? E ela parecia que estava fazendo tudo certo. Mas um dia ela acorda e descobre que tem câncer em estágio 4. Isso faz a gente questionar, né? Será que nós estamos à mercê de um destino aleatório ou algo além que não podemos controlar ou que nós ainda talvez não saibamos lidar com isso? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer, né? O que causa as doenças é o estresse. 90% das pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, elas têm problemas de estresse diário, todos os dias, estresse, estresse, estresse. Ou então elas têm os traumas que ainda vibram na vida delas, que são os traumas lá da infância, né? Então, tudo que tira o equilíbrio do nosso corpo, quando a gente percebe uma ameaça, nós temos a ativação desse sistema no nosso corpo, né? Que fica alerta, que acha que está sendo perseguido por um tigre de dentes afiados. Quanta energia que a gente precisa para correr desse tigre, não é, gente? E eu espero que vocês consigam entender que isso está no nosso DNA. Não tem como mudar isso, tá? O que a gente tem como mudar é mostrar para o nosso cérebro, tá? Que aquele estresse, ele não é importante, que ele não precisa se preocupar. Porque toda vez que você tem um estresse que tem taquicardia, e você tem aquela respiração ofegante, você está dando um aviso pro teu organismo, pro teu imunológico, que é um tigre que está vindo atrás de você. E isso era muito comum lá milhares de anos atrás, mas agora na situação que nós vivemos hoje, isso chega a ser ridículo, né? E
Nós precisamos entender que nos dias atuais, o nosso chefe, o aluguel que vence, o marido ou a esposa que te trata mal, o filho revoltado, qualquer coisa que você reage de modo estressante, tá? O nosso cérebro ele ainda acha que é uma questão de vida ou morte, mas não é. Então você, nesse momento que ele acha que é, você está liberando cortisol, libera adrenalina, noradrenalina no sistema e ele reage como um modo de luta ou fuga, sabe? Luta ou fuga. E a gente precisa ver, mobilizar os recursos do nosso instinto, que é no nosso sistema imunológico, né? Colocando aquela energia no lugar correto, porque senão o que essa situação vai fazer? Vai colocar energia nos nossos músculos para que a gente possa lutar e correr. Ele coloca energia nos músculos da perna, dos braços, porque você precisa ter força, precisa ter, né, aquele ânimo para correr do tigre. É como se você estivesse correndo do tigre. E isso significa que nós estamos desperdiçando energia vital, né? Então a gente precisa mostrar então para o nosso cérebro a maneira correta. Porque senão, o que acontece quando você leva um baque desse? O estresse, ele faz você ter a memória prejudicada, a tua conexão, né, a conexão com a realidade, ela fica baixa, você não digere a comida normalmente, corretamente, né, não consegue ter um raciocínio lógico e não elimina as toxinas do organismo. E isso provoca o quê? A doença. Vocês sabem que todos nós temos as células do câncer, né? Por que algumas pessoas elas desenvolvem e outras não? Essas toxinas que nós deixamos afetar o nosso organismo, elas são os alimentos do câncer. Então, às vezes, você pensa assim, aquela pessoa é muito tranquila, ela vive uma vida muito tranquila, porém, de repente, do nada, aparece com o diagnóstico de câncer. É por quê? Porque qualquer coisa pequenininha para ela, o cérebro dela interpreta como se ela estivesse correndo de um tigre de dentes afiados. E que ela vai morrer se ela não agir de uma outra forma, tá? E nisso tudo está produzindo aquelas toxinas que vão alimentando o câncer. Olha que perigoso isso, gente. Eu atendi no meu consultório um senhor de 60 e poucos anos, né? E ele estava com câncer, né? Em estado bastante avançado, câncer no intestino. E ele falou assim para mim, falando de energias, eu sempre converso muito sobre a lei da atração, energias e tal. E aí ele falou assim, Sandra, como é que você explica então a minha vida? Por exemplo, ele explicou a vida dele, né? Ele sempre foi uma pessoa muito correta, viveu uma vida muito tranquila, tinha os filhos, não era uma pessoa estressada, né? Sempre teve muita calma, porque ele era professor também, né? Então adquire uma certa calma. E sempre viveu muito bem com as pessoas da família, não tinha intriga com ninguém, ajudava as pessoas e tal, e tal, e tal. E ele fala assim, como é que eu atraí esse câncer para minha vida se eu tenho uma vida tranquila, se eu tenho uma vida baseada nos princípios bons, de correção, de honestidade, de fazer o bem sem olhar a quem? Como é que você me explica isso, né? E aí a gente foi ver também, né, pelo histórico dele, que ele tinha traumas na infância, ou seja, energias que ele estava alimentando as células dele. E essas energias, às vezes, elas vêm do estresse diário, mas às vezes elas vêm lá dos traumas de infância, tá? E a gente foi fazer, então, a hipnose de regressão à infância. Quando nós fizemos a hipnose, nós descobrimos, tá, que ele foi abusado aos 4 anos de idade. E ele nem sabia disso. Porque o nosso cérebro, quando acontece algo nesse sentido, tá, gente? O nosso cérebro, ele faz você esquecer aquele momento, tá? Ele faz você ter uma amnésia, digamos assim, daquele acontecido, porque aquilo te faz sofrer. E o teu cérebro, ele te protege, ele não quer que você volte a sofrer. Então, o que ele faz? Ele faz você não lembrar do que aconteceu. Mas ele te dá uns flashzinhos. Esse senhor, ele tinha flashes. Ele falou assim, Sandra, a vida toda eu tive uns flashes, mas como não era nada muito nítido, não era algo específico, eu nunca fui atrás disso para saber o que era. Eu nunca imaginei que isso fosse um abuso na infância.
E quando nós fomos lá na infância, ele reviveu todo aquele momento e nós descobrimos então o motivo, né? Digamos ali, a causa que estava escondidinha dentro do cérebro dele e que foi alimentando durante 60 e poucos anos essas células do câncer. E aí ele desenvolveu esse câncer. Ele foi se tratar comigo porque a quimioterapia não estava fazendo efeito, né, no câncer. Então ele falou, não, eu vou fazer hipnose, já tinha tratado com psicólogos, com outros métodos, e aí ele falou, agora eu vou na hipnose, vamos ver o que a hipnose pode me ajudar, né? E aí tem a outra questão também. Por exemplo, eu tenho pessoas que estão com câncer, que eu conheço, e que elas se recusam a fazer a quimioterapia. Por quê? Nós sabemos que a quimioterapia, ela não acaba somente com o câncer, ela acaba com todo o sistema imunológico da pessoa, né? Então, a pessoa, depois de fazer a quimioterapia, o sistema imunológico dela tem que ser todo reconstruído, porque ele foi destruído para poder destruir também as células do câncer. E o poder que nós temos de autocura dentro de nós é tão impressionante que a gente pode sim fazer uso da quimioterapia de modo mais incisivo, ou seja, este medicamento, e não achar que aquilo é um veneno, porque a maioria das pessoas trata a quimioterapia como um veneno, né? Então a gente muda dentro do cérebro essa percepção. Este remédio, ele vai curar tal e tal coisa. E ele vai fazer o trabalho dele somente sem prejudicar o restante do meu corpo. Tem pessoas que depois que fazem esse tratamento, né, de conscientização de que aquela quimioterapia, ela não vai deixar o cabelo cair, ela não vai influenciar na tua imunidade, né, não vai acabar com a tua imunidade. Gente, o resultado disso é maravilhoso. Aquele remédio, né, que antes era considerado um veneno, ele ataca somente as células do câncer e a pessoa se cura. Certo? Por quê? Porque ela deu o comando aqui dentro, ó. Aqui dentro. O comando aqui dentro. E isso faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Então vamos lá, voltando aqui para, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês aqui. A física quântica, ela afirma que tudo é energia, né, gente? E a energia, não tem como a gente aplicar essa energia na medicina convencional, né? A medicina convencional, ela trata o físico, ela não trata a nossa energia, né? A nossa vibração. Mas na física quântica, essa percepção de que o físico que nós temos um físico é só uma ilusão, porque se a gente for olhar, tudo é energia, tá? Digamos que se nós observarmos uma parte do nosso corpo com um microscópio, tá? Por exemplo, a nossa mão, tá? Digamos que nós vamos analisar a nossa mão com um microscópio. Nós veremos as células, certo? Dentro de cada célula nós tem o nosso DNA, no centro dessas células tem o DNA. Olhando dentro do DNA, nós encontramos os átomos. E dentro desses átomos, nós temos lá os prótons, os elétrons e os nêutrons. Mas, olha que incrível, gente. 99,9999999% é espaço vazio dentro do átomo. Esses três componentes, os prótons, os elétrons e os nêutrons, eles são muito pequenininhos ali. A maior parte dentro do átomo é vazio, tá? É vazio. E as próprias células, as próprias partículas, elas emergem daquilo que é chamado o quanto, né, na física quântica. E você pode pensar nisso como partículas, como ondas de energia ou como vibração, né? Cada um tem um jeito de pensar. Mas essa retomada do controle da nossa biologia, né, ela está no pensamento. A energia invisível na nossa mente que não molda apenas o nosso corpo e a nossa saúde, mas ela molda também a nossa relação com o mundo em que a gente vive. Outro exemplo
que eu vou trazer para vocês, só para dar continuidade, tá? Aquele senhor que foi tratar comigo, tá? Depois que ele descobriu a causa deste câncer, né? Que a gente foi lá na infância e nós conseguimos, então, fazer o perdão daquele momento, que foi algo muito traumático, muito complicado para ele, tá? Mas ele conseguiu ressignificar, ele conseguiu perdoar. Quando ele voltou, ele continuou um tratamento que foi muito mais produtivo. Ele está bem agora, está com ânimo, cheio de novas perspectivas, de novos planos, cheio de vitalidade. E se ele não tivesse descoberto lá no passado, lá na infância, aos 4 anos de idade, que ele sofreu esse abuso e não tivesse resgatado, né, dado esse perdão para essa pessoa que fez isso, talvez ele ainda estivesse sofrendo ou talvez ele nem estivesse mais entre nós. Mas uma coisa não tem como negar, né, gente? Se ele tivesse vindo fazer uma hipnose antes, muitos anos antes de esse câncer ter aparecido, pode ser que ele nem teria aparecido. Porque a causa foi limpa. A causa sendo limpa, a nossa vida muda e a nossa química do nosso corpo muda também, certo? Então, eu tenho outro exemplo para trazer aqui para vocês, que é um exemplo muito poderoso das possibilidades que o nosso corpo tem sobre a saúde, a cura. Tá? Essa pessoa é a prova de que não importa o que dizem os médicos, as questões de quanto tempo de vida ainda resta, o prognóstico negativo, ainda é possível que aconteça a regeneração se a gente der o comando, se a gente conseguir mudar o nosso pensamento, tá? E essa pessoa, ela teve essa mudança dramática do medo pro amor. Medo e amor. Olha só a polaridade, tá? Só isso o corpo já respondeu, né? O corpo responde e cura quando a gente já muda do medo pro amor. Já cura automaticamente, tá? Mas ela, digamos assim, foi um milagre, né? E foi estudada, essa mulher foi estudada porque, por mais que as pessoas mudem, né? Existe um modo de ativar esse sistema imune dentro do nosso corpo, através de um trabalho mental e emocional. E essa pessoa, ela acreditava que ela estava separada da saúde perfeita por uma receita médica, certo? Ela precisava de uma receita médica para se curar, para ter uma saúde perfeita. Mas ela mudou o modo de pensar depois que o médico chegou para ela e disse para ela que ela tinha... foi diagnosticada com tireoide de Hashimoto. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. E ela tinha... Então, quais eram os sintomas que ela tinha? Uma fadiga intensa, esquecimento, confusão mental. E é como se ela não existisse mais. Ela não tinha mais condição, sabe? De ter uma vida normal, né? Assim, ela tinha essas crises e foi difícil... não sentir aquela pressão de uma doença como essa, né? Porque ela faz a gente ter sérios problemas e definhando cada dia mais. E ela foi diagnosticada pelo médico dizendo que para ela não evoluir tanto na doença, ela teria que tomar remédios para o resto da vida, né? Mas ela sempre foi criada numa vida mais natural, né? De outras alternativas, né? De outros modos, né, de resolver que não fossem com remédios, né? E ela foi atrás dessa saída alternativa que não fossem esses remédios para o resto da vida. Então ela foi um terapeuta natural, né? E foi treinada ela foi em busca, né, a medicina alternativa, e ela sabia que a medicina convencional não tinha mais nada a oferecer para ela a não ser aquela vida com remédios eternamente, para não curar, né, para pelo menos manter um nível mais ou menos estável, né? E ela sabia que ela se livraria dessa doença crônica, que ela não se livraria dessa doença crônica se ela continuasse no médico convencional. Então, em 6 meses, ela coloca essa doença, né, em remissão. Ou seja, era uma doença crônica e ela curou essa doença. Tá? Então, gente,
é através da mudança. E eu vou falar um pouquinho como que ela se curou. Ela também foi, né, fez uma regressão, uma hipnose de regressão. Não foi comigo, porque essa é uma história que eu estou contando para vocês, tá? Que eu soube na internet. E ela fez também, e ela, às vezes, coisas bobas do dia a dia, a gente nem imagina que causa trauma numa criança, tá? Ela disse que ela não tinha traumas, mas quando ela fez a regressão, ela descobriu que ela sofreu um trauma, acho que foi aos 6 anos de idade, quando ela tinha que ir para a escola e levar algum alimento, né, para uma festa que ia acontecer na escola, e ela não tinha nada para levar, e ela levou bolachinha, água e sal. Foi o que ela levou, mas ela levou, porque é uma criança de 6 anos, ela não tem essa noção de, isso é bom, isso é ruim, né, e tal. E ela levou. Chegando lá na escola, ela entregou aquela bolachinha, água e sal, e todos os colegas dela, coleguinhas dela, riram dela, sabe? Dizendo que absurdo que você trouxe isso, todo mundo trouxe bolo, e doces, e brigadeiro, e ela trouxe aquela bolachinha, água e sal. E naquele momento, tá? Criou dentro dela um sentimento muito ruim que foi vibrando a vida toda e foi intoxicando o corpo dela até que ela chegou na vida adulta e ela teve esse diagnóstico. E ela nem imaginava que era isso, porque na verdade ela não lembrava, mas como ela sentiu demais aquele baque, tá? E ela não lembrava por quê? Porque para ela foi muito triste. Ela começou a chorar, foi traumático, ficou muito chateada, mas ela não lembrava mais daquele ocorrido porque o cérebro dela apagou da mente dela esse episódio, porém ele apaga, mas não esquece. Ele guarda dentro do cérebro aquele sentimento, aquela vibração negativa que vai te intoxicando e vai liberando hormônios que te deixam mal, o estresse vai aumentando e aquele tigre está diariamente ali, quase te pegando para te comer, para você morrer, e você tá ali vivendo sob estresse o tempo todo e não sabe de onde vem. Por isso que esse caso é um caso simples. Você ia dizer assim, meu Deus, mas uma bobagem dessa? Como que uma bobagem dessa vai fazer uma pessoa ter um diagnóstico de... Qual que era o diagnóstico mesmo que eu falei? Peraí. Tireoide de Hashimoto. Né? Como que pode? Pois é. É para vocês verem que às vezes, a gente às vezes briga com os nossos filhos e parece que para nós é bobeira. Mas vai que para eles não é. Vai que para eles foi algo realmente profundo, que causou traumas e que vai alimentar e que vai liberar toxinas no organismo deles, que vai projetar um futuro com doenças, com inseguranças, com ansiedade, com depressão, com câncer, com diabetes. Gente, olha quanta coisa. Quanta coisa que nós vivemos e nós somos fortes, não é, gente? Eu ainda não estou preparada para contar a minha história para vocês. Mas a hora que vocês souberem a minha história, algumas pessoas já sabem. No consultório, às vezes, eu conto para algumas pessoas que vão até lá. A hora que eu estiver mais preparada, eu vou contar a minha história para vocês e vocês vão entender como que uma pessoa que teve tantos traumas, tantos problemas, conseguiu superar todos eles e vive hoje de maneira saudável, equilibrada, com pensamentos positivos, com uma vida alegre e feliz, com prosperidade, com abundância, com tudo que eu desejo, porque eu curei tudo isso dentro de mim. Tá? E aí, na época que eu não tinha curado ainda, eu pensava positivo, eu fazia meditação, eu fazia tudo o que precisava. Só que a minha vida não andava, continuava na mesma, patinando e patinando e patinando, muitos problemas, né? De saúde, queda de cabelo, vários problemas eu tive, vários. Vivia com gripes, né? Vivia com várias coisinhas aí que atrapalhavam a minha vida.
E aí eu pensava, meu Deus, mas essa história da lei da atração não funciona, porque eu penso positivo, eu escrevo 55 vezes a mesma frase no caderno todos os dias. Para quê? Não adianta nada. É porque aquelas vibrações dos traumas que nós vivemos na infância, elas intoxicam o nosso corpo, a nossa mente e não deixam as coisas acontecerem na nossa vida. Então, gente, existe todo um trabalho aqui dentro do cérebro que precisa ser feito antes de você ficar dizendo que não funciona a lei da atração, que não funciona a autocura em você, que nada funciona para você, que a tua vida não vai bem, que você só atrai relacionamentos difíceis, relacionamentos conturbados, que você é uma pessoa muito agressiva, que você é depressiva, que não, nada cura a tua ansiedade, que você não emagrece. Olha quanta coisa, gente. Quanta coisa que você pode curar se você ter um método que vai entrar aqui no teu cérebro e reprogramar o teu cérebro para que você volte, então, pensando diferente e agindo diferente. E não só pensar e agir, gente. Sentindo diferente, tá? Porque você pode agora dizer assim, eu tô muito feliz. Mas se aquele trauma lá da infância está aí dentro da tua mente, ainda no teu subconsciente, essa vibração não é totalmente de felicidade. Pode ser 10% de felicidade, tá? E ela pode estar aqui aparente. Mas e aqueles 90% que estão guardadinhos lá atrás, lá dentro do teu cérebro? Aqueles 90% que estão lá, vários traumas que você viveu na infância, abusos que você sofreu, né? Injustiças que fizeram com você. Tantas coisas que estão ali intoxicando, e esses 10% ele é muito pouco, se você for ver, para manifestar a lei da atração, para manifestar a autocura, a prosperidade, a abundância, a saúde plena, a alegria. É muito pouco. Então a gente precisa fazer várias coisinhas dentro do nosso cérebro. E adiantando um pouquinho aqui já para vocês, pessoal, eu vou lançar um método muito legal para a reprogramação do cérebro, para reprogramar lá dentro da mente o que você precisa para ter essa autocura, essa prosperidade, essa abundância que você quer. Esse controle emocional, na verdade, não é? Que a gente tanto precisa. Eu quero ver se alguém aqui me fez alguma pergunta. Se vocês quiserem me perguntar, gente, pode perguntar. Eu vou respondendo aqui, tá? Sobre alguma doença, a origem dessa doença, o que pode ser, o que não pode. Se quiserem mandar no direct também, deixem lá nos comentários ou no direct, tá? A pergunta que vocês quiserem e eu vou responder com o maior prazer a cada uma dessas perguntas, tá? E vou mostrar para vocês a saída de tudo isso, dessa situação que vocês estão vivendo, certo? Agora, pessoal, eu preciso que vocês apertem ali no aviãozinho, mandem essa live para mais pessoas verem. Pessoas que precisam mudar a energia dentro delas para curar o que precisa ser curado. Seja uma ansiedade ou seja uma depressão mais profunda, seja uma diabetes ou hipertensão ou câncer. Às vezes, quando você pelo menos já tem um norte para seguir, de que as suas células ouvem o que você tem para falar, o que você vibra, talvez já ajude pelo menos a essa cura ser mais rápida, certo? Mas o que eu quero programar vocês é para que vocês não cheguem a ter uma doença, é que limpem todo esse campo negativo que vibra dentro da mente de vocês, do subconsciente, para que nós possamos alimentar todas as nossas células com coisas boas, com energias boas, né? De abundância, de saúde plena, de coisas que nos elevam e que nos fazem bem. E a gente vai fazer bem também para as pessoas ao nosso redor. Pessoal, eu estou agora
já no limite da live. Eu não quero passar de 1 hora para não ficar cansativo para as pessoas, né? Mas assim, pessoal, quem tem dúvidas, mande ali no direct que eu responderei com o maior carinho a todos vocês. No YouTube também, vocês podem mandar, deixar suas dúvidas nos comentários, tá? É um assunto muito abrangente. Hoje eu dei uma palhinha aqui de como funciona a nossa mente e como que a nossa energia influencia no nosso corpo, né? E o estresse influencia, né, nas toxinas que são liberadas no nosso corpo. Mas eu posso responder todas as perguntas depois com mais calma, com mais tranquilidade. Coloca ali a doença que você quer pesquisar, qual a origem dela dentro da nossa mente, o que pode ter acontecido lá no passado. Geralmente a gente tem já essa noção, né, do que está causando, certo? E aí eu quero que vocês aqui no Instagram deem um coraçãozinho ali que me ajuda bastante, tá? Essa live aparecer para o maior número de pessoas. E aqui no YouTube eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e que vocês possam também acionar o sininho das notificações para que toda vez que eu tiver lives novas vocês sejam notificados, ok? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo hoje nesta live. Passou por aqui bastante gente, certo? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham equilíbrio mental e emocional para ter uma vida cheia de saúde, de prosperidade, abundância e muita felicidade. Até breve, pessoal. Boa noite.